Olá, estamos de volta com o deputado federal João Paulo Cunha. Deputado, agora em 2011, maio e junho, vão se completar 6 anos do escândalo do Mensalão, que foi o maior escândalo de corrupção política da história do PT e da história do governo Lula, né? Muita gente fala que é o maior escândalo de corrupção política do Brasil. Eu acho injusto porque não tem corruptômetro, mas na minha opinião é um escândalo gravíssimo e foi o maior escândalo do governo Lula e da história do PT. Em 2005, deputado, um relatório da Comissão de Ética do PT recomendou a expulsão do Delúbio Soares, que então era tesoureiro do partido. Dizia o seguinte, o relatório: ao receber incumbências para executar tarefas políticas importantes, Delúbio extrapolou com suas atividades individuais e as deliberações adotadas pela direção nacional do partido, expondo o partido a uma crise política. Naquela época, 37 membros do Diretório Nacional votaram pela expulsão, 16 pela suspensão e 3 pela abstenção. Agora, recentemente, o mesmo Diretório Nacional do PT aceitou a refiliação do Delúbio com 60 votos a favor e 15 contra. Com essa atitude, deputado, o PT não busca passar uma borracha sobre aquele que foi o escândalo mais grave da sua história? Absolutamente. O PT é o contrário, Kennedy. O PT quer tornar claro e cada vez mais claro e transparente o debate sobre o Mensalão. Porque quanto mais claro, tá certo? Como mais transparente, quanto mais informações a sociedade tiver, melhor será para ela julgar o PT. Mas não é uma contradição expulsar um filiado e 6 anos depois aceitá-lo de volta? Não, porque veja... Por razões graves? Não, porque o partido, naquele momento, entendeu que poderia expulsar, mas agora entendeu que poderia retomar. Por quê? Passados 6 anos, ele pediu a sua refiliação, não podia fingir que não estava tendo o pedido. Então, foi correto ele voltar. Porque o esforço para tornar claro essa questão do Mensalão, é um esforço de todos os petistas. Porque você veja bem, foi cometida uma injustiça muito grande. Eu concordo com você que foi um grande escândalo, o maior do governo do presidente Lula, que afetou todos nós. E o maior da história do PT também, né? O maior na história do PT. Mas você veja bem, não tem uma acusação de enriquecimento ilícito. Ninguém pegou dinheiro para si próprio, sabe? Eu fui envolvido, estou envolvido nisso e respondo isso com altivez e de frente a frente, porque eu estou seguro que nós não tememos e não devemos nada. Sabe? Deputado, o senhor tocou nesse ponto, o senhor é um dos réus lá do processo do Mensalão que está tramitando no Supremo. Aí o senhor é acusado de peculato, que é crime contra a administração pública, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A acusação que a Procuradoria-Geral fez contra o senhor é de ter recebido na atividade parlamentar 50 mil da agência de publicidade do Marcos Valério, aquela SMPIB. E o senhor apresentou uma primeira versão que dizia que a sua esposa havia ido ao Banco Rural no Shopping Brasília pagar uma conta de TV a cabo. Depois o senhor admitiu que recebeu o dinheiro e que fez uso dele na sua campanha eleitoral em Osasco. Essa admissão de que foi um crime eleitoral, ela não é uma tentativa de se livrar de acusações mais graves, como o peculato, como a corrupção passiva e a lavagem de dinheiro, naquela crítica que se faz de que o PT está admitindo crime eleitoral para amenizar um grave erro que cometeu? Absolutamente. Primeiro é o seguinte, deixa eu só tornar claro. Eu nunca declarei que a minha mulher tinha ido lá pagar a conta de TV a cabo. O que eu disse é o seguinte, a única agência do Banco Rural em Brasília era aquela lá. Tá. Só tinha uma agência. As pessoas não sabem disso. Segunda coisa... O Shopping Brasília. Shopping Brasília. Segunda coisa, a TVA aqui na minha cidade de Osasco, o banco de compensação era o Rural. E, de fato, eu tinha 3 contas com valores diferentes. Agosto, um valor, setembro, outro valor e outubro, outro valor. Foi o que eu declarei, tá certo? Não sei quem inventou que eu tinha ido lá pagar, tá certo? Segunda coisa, a minha mulher, olha só que absurdo, a minha mulher foi ao banco, a pedido da tesouraria do PT Nacional, deu o documento, assinou, deixou cópia do documento. Imagina, se fosse um negócio ilícito, como que ela ia deixar o documento? Como que ela ia lá ao banco, apresentar o RG, tirar xerox, assinar? Ela só assinou a meu pedido porque o dinheiro era decorrente da tesouraria do PT, destinado a fazer pesquisas comprovadas. As pesquisas estão anexadas ao processo. O senhor não sabia que o dinheiro era de origem não contabilizada, como disse o Delúbio Soares? Não, claro que não. O senhor era um dinheiro legal da tesouraria do PT? Absolutamente legal, absolutamente legal. O senhor declarou o recebimento desse dinheiro nas suas contas eleitorais? Não foi porque estava fora do período eleitoral e era da tesouraria do PT, era do PT. Mas como é que procede legalmente, deputado? Até para eu entender, está fora do período eleitoral, tem uma verba da tesouraria do PT.
Quem presta conta é o PT. É o PT. Você só presta conta no período eleitoral. De 5 de julho a 3 de outubro, o que você gastar, você presta conta. Fora esse período, quem presta conta é o diretório do PT. E o uso que o senhor fez desse dinheiro, o senhor está dizendo, foi para pagar pesquisas? Pesquisa em Osasco, em Carapicuíba, em Jandira, em Cotia, na região aqui oeste de Grande São Paulo. Anexei as pesquisas, anexei o recibo, porque tinha recibo, né? Então, eu estou super tranquilo. A questão do peculato é ridículo, para não falar outra coisa. O procurador-geral disse que o jornalista Luiz Costa Pinto, que era assessor da Câmara dos Deputados, não trabalhava. Todos os jornalistas do Congresso Nacional, inclusive os ministros do Supremo, conhecem e conheciam à época o assessor da Câmara dos Deputados. Ele era assessor do senhor. Assessor da Câmara. Então, são questões que o tempo vão pondo no seu devido lugar. Ele era assessor da Câmara, mas trabalhava diretamente com o senhor, não é claro, isso? Porque né? ele era assessor da presidência da Câmara. Agora, deputado, em relação às outras acusações, o senhor falou aí do peculato, a corrupção passiva e a lavagem de dinheiro, como é que o senhor responde a elas? Não, a lavagem de dinheiro, o procurador diz que, o que é lavagem de dinheiro? Você pega de uma fonte desconhecida, tá certo? E insere no sistema oficial. Sim. Pô, como que a fonte era desconhecida? Tinha o banco conhecido, com RG, com nome, com cópia, tá certo? Foi destinado a um fim que, comprovadamente apresentado nos autos. Então não há destino desconhecido e origem desconhecida. Não, tudo conhecido. Então não tem lavagem de dinheiro nesse negócio. E a corrupção passiva, esse recurso oriundo da tesouraria do PT, com gasto para o nosso partido, como que vai fazer? Né? Então não tem corrupção, não tem peculado. Não está tranquilo, você acha que vai ser absolvido? Estou super tranquilo. Agora, eu estou tranquilo, querido, mas esse é um negócio que me incomoda. Né? Esse é um assunto que me atormenta já há muitos anos. Você veja que depois desse episódio eu fui candidato a deputado, fui o mais votado do PT de São Paulo por 2 vezes, mas mesmo assim me atormenta, porque é uma acusação injusta. Né? Então não tem nada pior para um homem ser acusado daquilo que ele não deve. Você veja, eu moro no mesmo lugar há 20 e poucos anos, né? Na periferia de Osasco. Eu tenho uma opção de vida, nunca tive um processo na minha vida, nunca tive um processo disciplinar. A gente vê casos de políticos que enriquecem na atividade política, né? O seu patrimônio é compatível com a tua renda? Eu tive o meu sigilo fiscal, sigilo bancário, sigilo telefônico quebrado, não tem nada na minha vida, nada. E olha, Kennedy, eu tenho 7 mandatos. 7 mandatos, 5 de federal, 1 de estadual, 1 de vereador. Fui presidente do PT em São Paulo, fui da Executiva Nacional, fui líder em São Paulo, fui líder em Osasco, fui líder no Plano Nacional. Ou seja, eu estou super tranquilo, porque eu tenho certeza que a justiça, apesar de tarde, eu acho que ela não vai falhar. Alguns acusados aí no processo do Mensalão afirmam que juridicamente eles acham que há fragilidade na acusação contra eles. Mas eles temem que o STF julgue, levando em conta também uma pressão da opinião pública, né? Um sentimento de se fazer justiça, porque foi um escândalo político grave, como o senhor mesmo reconheceu, que tem gravidade o Mensalão. O senhor acha que o STF vai se deixar influenciar na hora de decidir? É bom que se deixe, que leve em conta a pressão da opinião pública, ou é ruim isso? Espero que o STF faça um julgamento com base nos autos, com base na justiça. É para isso que o Supremo Tribunal é uma casa tranquila de avaliação com base nos autos e com base na justiça. Eu acho que o STF vai avaliar sem considerar pressões externas, com a consciência de cada um dos juízes. Mas deixa eu ano que vem é ano eleitoral, hein? Está previsto para julgar em 2012. O senhor não acha que vai haver um ingrediente político importante no julgamento? Veja, o STF vai ter que avaliar também, tá certo? Porque ele não pode colocar em votação algo que seja contaminado pela disputa eleitoral. Mas veja que é um negócio pouco debatido. O Supremo Tribunal só julga casos em que há o foro privilegiado, dito privilegiado, né? Nesse processo de 39 réus, só 3 têm foro do Supremo Tribunal Federal. Só 3. E por que ele corre no Supremo Tribunal Federal? Ninguém questiona, ninguém fala nada. E aí as pessoas falam, está no Supremo Tribunal, foro privilegiado, não sei o quê. Não, não é, ao contrário.
né? E é uma coisa que ninguém debate. 36 réus não tem foro para o Supremo Tribunal e estão sendo julgados pelo Mas quem tem Supremo um foro Tribunal. privilegiado chama o processo, não é por Nem isso? sempre, porque no caso do PSDB de Minas Gerais, não. Somente um foi para o Supremo Tribunal e os outros ficaram em Minas Gerais. O senhor preferia que esses processos fossem separados, o senhor acha? Não, no meu caso, deveria e deve continuar no Supremo Tribunal, porque eu tenho mandato. Tá certo? Mas só para avaliar que as pessoas, às vezes, tomada da paixão, acabam não avaliando corretamente a implicação que isso tem. Deputado, quando o senhor fala e reconhece que foi grave, que foi um erro, por que então o senhor acha que foi o maior escândalo e foi grave? Qual é a gravidade do mensalão, na sua opinião? O que foi o mensalão? Não, para mim a gravidade foi o PT reproduzir uma prática que ele condenava nos outros partidos. Ou seja, as campanhas no Brasil sempre tinham e sempre foram tratados o Caixa 2 como uma coisa normal. E o PT passou a repetir isso. Então esse foi o grande erro político, um erro político cometido em que nós adotamos uma prática com as finanças do partido que nós condenávamos nos outros partidos. Eu acho que esse foi o grande erro cometido pelo nosso partido. Quando a gente fala aqui no programa sobre o mensalão, no Twitter, muitos internautas cobram, né, que a imprensa enfatiza menos o chamado mensalão mineiro. Diz, vocês falam muito do Marcos Valério, mas ele atuou num esquema de financiamento político em Minas Gerais, lá com o PSDB. No entanto, como o senhor mesmo disse, o PT combatia esse tipo de prática, né? Na sua fundação, a ética na política era um dos pilares do PT. Quando o PT está fazendo o que os outros partidos fazem, o PT não se transforma numa mera máquina eleitoral e se distancia bastante daquele partido da sua origem? Ou seja, o PT hoje, para ser bem claro com o senhor, não é um partido como todos os outros? Não, não é. O PT ainda tem valores que motivam a sua militância, os seus filiados a sonharem com um mundo melhor, com um país melhor. Eu acho que essa é uma grande diferença. O PT tem 3 pilares hoje, diferente dos outros partidos, que coloca o ingrediente para separar o PT de outros partidos. O PT tem militância, as pessoas aderem ao PT por causa das suas ideias ainda. O PT tem relação com o movimento social. Em qualquer canto que tenha uma pessoa lutando por saúde, por educação, a pessoa se identifica com o PT. E terceiro, quando o PT governa, ele tem as suas prioridades claramente definidas. Ele governa para a maioria do seu povo. Então o PT é um partido diferente ainda. Agora, é um partido contemporâneo. Nós vivemos no ano 2011, então não é o PT de 1980. O mundo mudou, o Brasil mudou e o PT mudou. Mas mudou sem mudar de lado. Deputado, quando o senhor estava em campanha, alguma vez algum eleitor cobrou o senhor sobre o mensalão, como eu perguntei aqui agora, paravam o senhor na rua, em Osasco, aqui onde fica a sede da Rede TV, e perguntavam para o senhor, João Paulo, que história é essa do seu envolvimento com o mensalão? Perguntavam, perguntam até hoje, e eu respondo. Muitos pedidos que chegam por internet, por Twitter, Facebook, enfim, pelo meu site, eu respondo, na maioria delas, pessoalmente. Em 2006, na minha campanha eleitoral aqui em Osasco, eu chamava as pessoas para virem discutir o mensalão, porque eu faço questão de explicar para as pessoas. Eu não tenho interesse em esconder, não tenho interesse em deixar de falar, em deixar de explicar o que aconteceu. E já assumi o erro, disse que errei e tenho tentado não cometer mais esses erros. E tenho feito isso junto ao PT, lutado para que o PT não cometa mais erros como foi esse. O ex-presidente Lula disse que o mensalão foi uma tentativa de golpe da oposição. O senhor concorda com ele? Concordo, eu concordo. Porque eles aproveitaram um erro cometido pelo PT e transformaram esse erro num grande debate político que implicava o apiamento do presidente do poder. Se tivesse condições, eles tirariam o presidente Lula, eu não tenho dúvida. Só não tiraram porque o povo brasileiro estava do lado do presidente Lula. A oposição freou um pouco. Acho que a estratégia ali era deixar o Lula sangrando para tentar ganhar em 2006. Acho que a oposição cometeu um erro de cálculo, não? Mais ou menos. Teve um pedaço disso também, mas teve porque sabia que se mexesse com Lula, estaria mexendo com uma parcela grande da população brasileira. Deputado, o ex-presidente Lula, o PT, usa muito o argumento, dizendo, olha, não existiu mensalão, porque você não precisaria pagar para o João Paulo Cunha, para o professor Luizinho, votar com o partido. No entanto, parlamentares de outros partidos da base do governo também receberam recursos não contabilizados, eram políticos de orientação ideológica diferente da do PT, muitos políticos conservadores. Nesse sentido, não houve, para determinados parlamentares, uma mesada política com o objetivo, aí sim, de comprar apoio no Congresso Nacional? Não houve. Essa é uma injustiça, Kennedy.
falar que houve mensalão é uma injustiça com o PT e com as pessoas envolvidas. Repare bem, as pessoas envolvidas eram presidente dos partidos e líderes dos partidos, que era um acordo entre os partidos. O Valdemar da Costa Neto era presidente do PR, havia um acordo entre o PR e o PT. O Pedro Corrêa era presidente do PP, era um acordo entre o PP e PT. Agora, você fala assim, mas estava certo? Não, não, foi um erro político que nós cometemos, mas não teve esse negócio de mensalão. Eu queria ouvir o senhor também sobre um outro questionamento que o PT faz. O PT nega que tenha havido recurso público no mensalão. No entanto, um relatório da PF, as investigações da Procuradoria, sustentam que a origem dos recursos é pública. E um exemplo disso, segundo essas investigações, é que o Visanet contratou a empresa de publicidade do Marcos Valério, repassou recursos para essa empresa e esses recursos voltaram para o PT e para parlamentares do PT. E o Banco do Brasil é o maior cotista do Visanet, ou seja, que houve uma triangulação para se buscar um dinheiro com origem pública. Nesse sentido, deputado, não é gravíssimo, porque está se buscando, tirando dinheiro público para um financiamento partidário. Não, primeiro é o seguinte, Diga. O relatório da Polícia Federal não diz que houve recurso público. Suspeita. Tá certo? E é um relatório em discussão ainda. Porque, veja bem, o contrato da empresa do Marcos Valério com a Visanet já vinha antes do PT. Esse tipo de operação que ele continuou fazendo já vinha de antes do governo do PT. Então, não foi uma novidade no governo do PT. Segunda coisa, a conta da Visanet não é uma conta abastecida só com recursos do Banco do Brasil. É do Bradesco, do Itaú, de todos os bancos que trabalham com a bandeira da Visa. Tá certo? Então, como que você pode dizer que o recurso pago à agência de publicidade da Visa era aquele oriundo do banco? Como? Não tem como. Mas o Marcos Valério era um benfeitor, estava fazendo aquilo por quê? Estava emprestando dinheiro para o PT por quê? Porque ele esperava favor político, não. Aquele dinheiro era de origem pública. Não, aí é outra ele coisa. Não é um bonzinho. Não. De onde surgiu esse dinheiro? O empréstimo do Marcos Valério e dos bancos para o PT é uma coisa. Outra coisa é o que nós estamos falando da Visanet e do relatório da Polícia Federal. O relatório da Polícia Federal não afirma que o dinheiro era público. Ele fala como se comportava esse recurso. Ele fala em suspeita. Tá, e a Procuradoria-Geral afirma. O Procurador-Geral, na sua denúncia, afirma. Vai ter oportunidade. Não, a denúncia qualquer advogado que esteja de fato buscando a justiça, ao ler, percebe que ela está muito contaminada com disputa eleitoral, né, que visava colocar o PT na defensiva. Uma coisa importante falar, querido, é a seguinte: Diga. O mensalão serviu para uma parte que era contra o PT ter uma bandeira e um argumento para criticar o PT. É que o PT usava muito o argumento da ética na política, né? O PT forneceu esse argumento de bandeja, né, deputado? Não, mas as pessoas que são simpatizantes do Lula, do PT, eles reconheceram o nosso erro, porque publicamente nós já dissemos que erramos. Agora, o que as pessoas querem mais? Eu já disse que errei, já paguei o meu erro, porque veja, o julgamento do Supremo é importante, mas nós já estamos condenados. Sim. Tem um jurista italiano, Carnelucci, que diz, no processo penal, só a instauração do processo já é uma condenação. Porque quando fala, fulano está processado... Claro, isso tem que responder isso o tempo inteiro, claro. O tempo todo. Você veja, nós estamos aqui gastando alguns minutos, nós poderíamos estar falando de outras coisas no Brasil, eu estou tentando responder... Nós vamos falar também, mas é importante falar disso, não, sabe. Claro que é, claro. Mas eu estou dizendo, só isso já é uma condenação. Claro. No meu caso, é uma condenação dolorida, porque é contra tudo que eu tive, tudo que eu fiz na minha vida. Deputado, como é que um partido como o PT vai se envolver com um cidadão como Marcos Valério? O que motivou aquele envolvimento? Não, veja, foi um período pós-eleitoral, nós estávamos com uma dívida de campanha muito grande de 2002. Então, tinha que buscar forma de você saldar essa dívida. Então, o tesoureiro, nosso companheiro Delúbio, ele ficou ansioso, procurando alguma pessoa que pudesse ajudar. E, naquele momento, o Marcos Valério apresentou uma condição para a tesouraria do PT que poderia ajudar. Deputado, o mensalão, esse episódio todo, abateu ali um sonho do senhor de ser candidato a prefeito de Osasco, a governador de São Paulo. Você acha que agora isso vai ser sempre algo que vai incomodá-lo, dificultá-lo a voos mais altos na política? Olha, não me incomodou, não abateu o sonho de outros cargos, porque isso aí para mim, como eu disse para você, em outros momentos eu já nem queria mais ser candidato. Mas abateu como pessoa, como ser humano, né? Então, claro, você tem que carregar um assunto desse para o resto da vida,
contra toda a sua história, contra tudo o que você pensa, é uma coisa muito dura, né? Então, menos por conta dos cargos, mais por conta da minha vida pessoal. Mas você veja, insisto nisso, eu fui candidato, ganhei as 2 vezes, né? As pessoas que me conhecem sabem que eu não tenho nada a ver com isso, que eu não tive envolvimento nenhum, que as minhas mãos são limpas, que as minhas contas são públicas, eu não tenho, as pessoas sabem como eu vivo, onde eu moro. Então, as pessoas que me conhecem sabem, graças a Deus por essas pessoas é que eu estou conseguindo recuperar. E o sonho, vamos dizer assim, encostado, né, ele pode, de repente, se tornar realidade. De que Prefeitura de Osasco ou Governo de São Paulo? Vamos ver, o tempo dirá. Deputado, vou pedir licença ao senhor mais um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com o João Paulo Cunha.